Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Gratos a Deus por mais uma noite e mais uma manhã que Ele nos concede. E o privilégio de estarmos juntos, e o privilégio de começarmos esse dia com a leitura e meditação da Palavra de Deus. Temos na Palavra de Deus convites feitos. Quantos convites recebemos? Vamos ver mais um convite feito por Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Aqui nós temos um convite. A palavra de Deus diz que Jesus está subindo ao monte. E o propósito está muito claro, está muito definido. Diz, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. O convite é um convite à oração. Jesus subiu com esse propósito. O propósito foi cumprido. Aquilo que ele propôs se realiza. Jesus está tendo um tempo de oração, um tempo de comunhão com o seu Pai. Percebam, é Jesus, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que constantemente está em oração. Aquele que passa grandes períodos, noites em oração, em comunhão com o seu Pai. Jesus tem prazer na oração, tem prazer na comunhão com o seu Pai. E ele sobe ao monte e o propósito dele é tão somente orar, tão somente a comunhão e a intimidade. Mas ele não vai só. Ele leva Pedro, Tiago e João. O propósito é oração. O convite para subir ao monte é tão somente para a oração. E enquanto Jesus ora, a palavra de Deus diz que o seu rosto se transfigura. Acontece uma manifestação. A glória de Deus se revela. A cortina se abre. Deus levanta a cortina, Deus abre a cortina e mostra aquela glória que está oculta, que está encoberta, o Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus, aquele que abriu mão, aquele que humilhou-se a si mesmo, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de tudo isso. E a divindade está ali encoberta. Mas ali no monte, enquanto Jesus tem esse momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, Deus revela, a glória de Deus
se manifesta naquele lugar. Jesus cumpriu o propósito, mas Pedro, Tiago e João não. Eles não oraram. Jesus orava. Jesus clamava a Deus. E aconteceu que, enquanto ele orava, é ele que estava orando. Pedro, Tiago e João não estavam orando. João estava sonolento, seus olhos estavam pesados. Pedro, Tiago e João, aqueles que foram convidados à oração, não oraram. A palavra de Deus mostra de um outro momento, onde Jesus convida Pedro, Tiago e João também para um tempo, para um momento de oração. E eles também, mais uma vez, dormem, não conseguem orar. E Jesus diz: não pudestes orar nem uma hora pudestes orar comigo. E aqui nós temos o convite à oração. Esse convite que Deus faz, esse convite de Jesus para a sua igreja, para aqueles que são seus, um convite à oração, à intimidade e comunhão com o Senhor. Esse convite se estende a nós, esse convite é para a igreja, esse convite é para os crentes, os cristãos dos nossos dias. E a pergunta é: estamos orando? Ou estamos dormindo? Ou estamos com os nossos olhos pesados, as pálpebras pesadas, não conseguimos manter os nossos olhos abertos, não conseguimos abrir a nossa boca para orar? Pedro, Tiago e João falhou nesse convite. E nós? Estamos ou não falhando? Que Deus te abençoe. Que neste dia seja um tempo de oração, um tempo de ouvir a sua voz e um tempo de se colocar na sua presença em oração, consagração a Ele e comunhão com Ele. Deus te abençoe, tenha um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus.